libertou, e o profeta diz ainda: o Espírito de Yahweh está sobre mim, e por isso me ungiu para anunciar aos pobres a boa nova da bondade. Ele me enviou para curar os corações quebrantados, para proclamar aos prisioneiros a liberdade e aos cegos a vista, e para anunciar um ano favorável de Yahweh e um dia da retribuição para consolar todos os que choram, que é no nosso caso, amado. Entende? Você pode ver ali, mas a vista aos cegos, amado, não está falando de cego físico, amado. Entende? É o cego espiritual. Essa cegueira que nós temos que ser curado. Essa cegueira, amado, entende? Por isso que tem o cego físico. Porque se a gente olha para o cego hoje na rua, a gente sabe, ó, tem gente que é cego espiritualmente. Porque tem um testemunho disso. Entende, meu amado? E a gente vê, meu irmão, que o povo realmente tão cego, e cego mesmo, e eles não querem o remédio para cegueira, né? Quando você chega perto deles, que você começa a falar, ó, isso aí não está certo, isso aí não está bom, tem alguma coisa errada nisso. Eles ficam nervosos, em vez de eles pegar o colírio, vai, mas então me dá desse remédio aí, vamos procurar, por que você está me falando assim? Eles não querem saber. Quando você vai pregar para eles que eles não estão certos, que estão seguindo Constantino, que estão seguindo o cristianismo de Constantino. E outra coisa, amada, o cristianismo é a religião da besta, cara. É a religião da besta. O Jesus Cristo é a besta. Entende? É a besta. Então o que acontece? Eles não querem, ainda ficam com raiva da gente. E ficam bravos. Mas só que quando, se eles parassem para pensar, eles iam ver aonde que está a cegueira deles. Mas é assim, irmão, vamos lutando e vamos trabalhando para ver se alguém consegue enxergar isso. Porque eles estão cegos mesmo, cegos e não tem jeito, velho. Aquilo ali, tudo que a gente fala está errado, não tem jeito, não ouve, não escuta, não tem jeito mesmo. É um negócio assim que eu tenho falado com muita gente e aí eles, quando a gente vira as costas, eles roubam da gente. Só que vim falar assim, dá desse colírio aí, vamos procurar. É muito triste, né, mano? Muito triste. Quer ver? Então, olha, irmão, eu estava falando que a gente tem um canal no YouTube e eu estou passando com as pessoas. Isso aí, meu velho. Tem que semear mesmo, sabe? Tem que semear. Geralmente é muito difícil quem entra assistir um vídeo no canal. Eles têm medo. Tem medo da verdade. Eles têm medo de receber a verdade, meu. E é triste, né, mano? É muito triste aí, né, cara? É muito triste. Porque eu vejo da minha própria família. Minha própria família. Eu falo para eles, eu tenho um canal no YouTube, eu estou lutando, a gente está lutando para ver se a gente mostra alguma coisa, mas nem eles mesmo querem assistir os vídeos porque tem medo da verdade, de enxergar a verdade. Eles querem continuar no eu. Eles querem continuar indo para o templo, dar dinheiro deles lá para o templo. Então, queremos ir lá e ficar, se consultar com o sacerdote humano. E não com o verdadeiro, que ele é o roxo. Exatamente. E outra coisa, a escritura é bem clara em dizer que nós somos o sacerdote de nós mesmos. Você é sacerdote de você mesmo. Eu sou sacerdote de mim mesmo. Entende? Tipo assim, nós somos o templo, nós somos a morada do Eterno. Então nós, entendeu? É você com o Pai, cara. É você com o Eterno. Ó, sobre o sábado, amado. Ó, ainda sobre o sábado está escrito o decálogo, tá? Decálogo é lei, tá? Que Yahweh entregou pessoalmente a Yahushua sobre o Monte Sinai. Purificai o sábado de Yahweh com as mãos puras e coração puro. Em outro lugar, ele diz: se meus filhos guardarem o sábado, então estenderei sobre eles a minha bondade. Ele menciona o sábado no princípio da criação. Em 6 dias, Yahweh fez as obras de suas mãos. Já terminou no 7º. Já terminou, né? No 7º dia ele descansou e purificou. Prestai atenção, filhos, sobre o que significa terminou no 7º dia. Isso significa que Yahweh consumará o universo em 6.000 anos, pois um dia para ele significa 1.000 anos. Ele próprio atesta dizendo: eis que um dia de Yahweh será como 1.000 anos. Portanto, filhos, em 6 dias, que são 6.000 anos, o universo será consumado. E ele descansou no 7º dia. Isso quer dizer que seu filho, quando vier, para pôr fim ao tempo do iníquo, para julgar os ímpios e mudar o sol, a lua e as estrelas, então ele, de fato, repousará no 7º dia.
Por fim, ele diz, tu o purificará com os mãos puros e coração puro. Contudo, se alguém atualmente pudesse santificar de coração puro esse dia, que o purificou, então nós não teríamos enganado completamente. Porém, se esse agora não é o caso, ele purificará verdadeiramente no repouso, quando nós formos capazes disso, isto é, quando tivermos sido justificados e tivermos recebido o objeto da promessa, da confirmação, quando não houver mais iniquidade, e ao tiver renovado tudo, então poderemos purificá-lo, tendo sido primeiro nós mesmos purificados. E finalmente ele lhe diz, não suporto vossas neumências, vosso sábado. Veja como ele diz, não são os sábados atuais que me agradam, mas aquele que eu fiz, e no qual depois de ter levado todas as coisas a repouso, farei o início do 8º dia, isto é, o começo do outro mundo. E eis porque celebramos com festa alegre o 8º dia no qual Yahushua estou dos mortos. E depois se manifestar e subiu aos céus. Então, é bem claro, amado. Sábado é Yahushua. Nós estamos esperando o nosso sábado. Nós guardamos o sábado, amado, só que espiritualmente. Entende? Então, como diz, amado, então a lei de Yahushua, cara, ela serve para nós um ensinamento, cara, toda ela. Tudo que aconteceu lá atrás é ensinamento para nós hoje. De uma forma espiritual, para a gente não cometer os erros que aquele povo cometeu. Entende? Quando a gente olhar para trás, ó, aquele povo lá, eles caíram lá, foram adorar os ídolos. Ó. Aquele povo lá, ó, recebeu as culturas daqueles povos pagãos. Ó, entende? Nós estamos para não cair nos erros dele. Ou seja, é ensinamento para nós. Entende? Esse dia passado eu estava assistindo um vídeo, irmão. E até de um pastor adventista, e a gente fica olhando como que eles conseguem mentir tanto, né? Porque ele estava falando assim, um pedacinho do vídeo ali, só que eu estava vendo um outro assunto, né? Ele estava falando que o Salvador observava o sábado. Daí eu fiquei pensativo, né? Na verdade, o nosso Salvador nunca guardou o sábado. Ele não, ele fazia o trabalho dele, ele falou o homem não foi feito por causa do sábado, foi um negócio assim, o sábado por causa do homem, foi um negócio assim que ele falou, né? Então, o que a gente vê é que ele nunca tinha guardado o sábado, e ele falou que ele observava o sábado. Ele é maior que o sábado, ele é maior, né? Ele é maior que o sábado. Ele era o dono do sábado, ele era o sábado. Isso, exatamente. Ele é o sábado, entendeu? Ele é o criador, né, no caso. O criador de tudo, né? Entende? Aí eu fico pensando, meu irmão, como que esse sistema religioso, ele engana o povo, né? Porque se você procurar as obras do nosso Salvador Yahushua, você não vê ele guardando o sábado. Não vê ele mandando ninguém guardar sábado. E aí ainda tem mais um, assim, se o cara guardasse pelo menos o sábado do Criador, que seria um sábado lunar que tem, ele estava guardando um sábado gregoriano, feito por grego, que não é o sábado. E tipo assim, ele nem é para guardar isso, amado. Esse sábado aí que tem aí é apenas uma soma, um ensinamento, entende? Não é para gente guardar sábado fisicamente, entende? Nós já guardamos o sábado, o descanso, que é Yahushua. Yahushua é o nosso descanso. Entende? E aí eu fico pensativo, como que eles tentam, eles enganam o povo. Eles enganam. Eles, para quem não conhece, né, fica falando, Salvador, observava, guardava, não. Totalmente diferente. Ele nunca pediu, nunca guardou isso. Mas vamos fazer o que, meu irmão? Quando quer viver na mentira, vai continuar vivendo a vida inteira ali e vai viver escravo do sistema. Quer ver aqui, ó? Sobre o sacerdócio, amado, quer ver? Eu achei que está em 1 Capos. Eu vou ler aqui pro irmão aqui, ó, quer ver? Eu vou começar aqui do 1 aqui e vou desmiuçando aqui, quer ver? Primeira epístola, né, de Capos. Vai para Pedro. Ó. De Capos, emissário de Yahushua, Mehushihai, para o povo eleito de Al, que vive como estrangeiro na diáspora, no ponto da Galácia, Capadócia, província da Ásia e Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Al, Pai, e separado pelo Espírito para obediência a Yahushua, Mehushihai, e a expressão do seu sangue.
Bondade e choroim sejam de vocês em plena medida. Bendito seja o Pai de nosso Salvador Yahushua, Yahushua, que manteve a sua grande bondade e nos fez mediante a ressurreição de Yahushua. Ele que nos fez mediante a ressurreição de Yahushua, o batismo de novo, amado. Entende? A gente nasceu de novo ali. Entende? De novo, ó. O Yahushua, dentre os mortos, nasceu outra vez, para uma viva confiança, para uma herança que não pode deteriorar, estragar e desaparecer gradualmente, mantido em segurança no céu, ou seja, no Shalmayal, né? Para vocês. Enquanto isso, por meio da confiança, vocês são protegidos pelo poder ideal para a libertação que presta a ser revelado no último tempo. Regozijem-se, alegrem-se, né? Nisso, ainda que por um curto período vocês devam ser afligidos por várias provações. Até mesmo o ouro passa pelo teste de autenticidade através do fogo. O propósito dessas provações que o caráter genuíno da confiança de vocês, muito mais valioso do que o ouro perecível, seja considerado digno de louvor e rodaial e honra quando a revelação de Yahushua, o Yahushua, quando ele vier, a revelação dele. Sem o terem visto, vocês o amam. Sem vê-lo agora, mas confiando nele. Permanecem cheios de júbilo, cheios de alegria, com a rodaial que ultrapassa as palavras. E vocês estão recebendo um alvo de sua confiança, isto é, a sua libertação. Os profetas que falaram a respeito dessa dádiva, a dádiva foi dado, não é cobrado, dado, dádiva, da libertação que havia de alcançar vocês, poderaram e inquiriram diligentemente a respeito dela. Eles estavam tentando descobrir o tempo e as circunstâncias a respeito das quais o espírito de Yahushua, do Yahushua, que agia neles, fazia referência ao predizer os sofrimentos do Messias, do Yahushua, e as coisas grandiosas que aconteceriam a seguir. Foi-lhe revelado que seu ministério, enquanto falava a respeito desses assuntos, não era para benefício próprio, mas para benefício de vocês, ou seja, para benefício futuro, né? Futuro. Os profetas viram isso. O Eterno mostrou aos profetas, só que não era para aquele tempo ainda. Não chegou o tempo. Porque tudo tem um tempo que o Eterno fez. Ele segue certinho, cara. Ele segue certinho o seu tempo. Então, quando não dá o tempo que ele terminou, não vai, é tudo no seu tempo. Ó. Essas mesmas coisas que ele agora, deixa eu ver aqui, lhe foram agora anunciadas por aqueles que comunicam as boas novas por intermédio do Espírito do Yahushua, enviado do Shalmayal. Até mesmo os anjos desejam observá-la. Portanto, preparem a mente para o trabalho. Mantenha sob controle, fixe a sua confiança totalmente na dádiva que vocês receberam. Quando Yahushua, o Yahushua foi revelado como pessoas que obedecem a Yahweh. Não se deixe modelar pelos maus desejos de outro tempo, quando vocês eram ignorantes, ou seja, ignorantes, não tinha conhecimento do Eterno, mas eram ignorantes. Em outras palavras, nós éramos bestas, em outras palavras, entende? Nós estávamos seguindo o Jesus, nós estávamos seguindo o cristianismo, nós éramos tudo bestas, entende? Porque o nome Sus, Jesus e Sus no hebraico é cavalo, porco. Acho que é isso, né? Porco é cavalo. Os dois, hebraico, cavalo, no grego é porco, né? Então hoje, amado, assim, quando a gente descobre, no caso assim, que a gente vamos dizer assim, iluminado pelo Eterno, pelas coisas dele, por ele, nós começamos a ser homens. Entende? Deixamos de ser animais. Entende, amado? Continua lá. Ó, vocês eram ignorantes. Ao contrário, seguindo o Yahushua, que chamou. Quem que é o Yahushua? Yahushua é o Yahushua. Torne-se Yahushua em tudo o que faz, porque além disso, vocês devem ser Yahushua, porque eu sou o Yahushua. Tá? O Yahushua é santo, tá? Porque santo vem de sacro, tá? É blasfemado. É o Yahushua. Além disso, se vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente segundo ações de cada pessoa, vivam sua estadia temporária na Terra. Aqui não é a nossa Terra, temporária.
Entende? Ó, temporária na terra, com temor. Vocês devem ter consciência de que o resgate pago para libertar do estilo de vida inútil, passado a vocês por seus pais, não constituiu algo perecível como o prata ou ouro. Pelo contrário, ele custou o sangue da morte sacrificial do Mehushihai, como de um cordeiro sem defeito ou mancha. Yao o conheceu antes da fundação do universo, mas revelou no final dos tempos por causa de vocês. Por meio dele, ou seja, Yahushua, vocês confiam em Yao. Deixa eu ver aqui. Por meio dele vocês confiam em Yao, e que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu Rodaial, de modo que sua confiança e confiança estão no eterno. Agora que vocês se purificaram por meio da obediência à verdade, ó, isso os purifica, a obediência a Yahushua. Então, emergir na verdade, nele. Verdade. Esse é o verdadeiro batismo. Essa é a verdadeira água que nos limpa e purifica. Essa água que a gente toma banho, amada, aqui é apenas uma sombra. Olha, eu trabalho o dia todo, por exemplo. Eu vou lá, tomo um banho e tiro aquela sujeira do dia. Mas amanhã eu vou ficar sujo de novo. Essa água não vai me limpar. Entende? É uma coisa provisória. Ou seja, é uma coisa hipócrita. Porque dá testemunho de uma água verdadeira. E é essa água que nós queremos. É a água de Yahushua. É ele próprio. Ele que nos batiza. Essa água a gente não consegue ver com esse olho carnal. Entende? Continuando, ó. Agora que vocês se purificaram por meio da obediência à verdade, de forma que tem amor, né, o Rav, sincero pelos irmãos, amem profundamente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram gerados outra vez, não da semente perecível, mas daquela que não pode perecer, por meio da palavra de Al, viva, que dura para sempre. Toda a humanidade é como a relva, e a sua grandeza como a flor do campo. A relva murcha, a flor cai, mas a palavra de Al dura para sempre. Além do mais, esta palavra são as boas novas que lhe foram anunciadas. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de todas as formas de maldizer as pessoas. Sejam como recém-nascidos sedentos do puro leite da palavra, para que por meio dele, ou seja, por meio de Yahushua, cresçam para a libertação, porque vocês provaram que Yao é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelas pessoas, mas escolhida por Yao e preciosa para ele. Vocês mesmos, ou seja, nós mesmos, vocês mesmos, como pedras vivas, estão sendo utilizados na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio, separados para Yahweh, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a ele por intermédio de Yahushua e o Mehushihai. Esta é a razão que a lei diz: vejam, põe Tísio, uma pedra angular escolhida e preciosa, e todo aquele que põe a sua confiança nela, com certeza não será humilhado. Portanto, para vocês que mantêm a confiança, essa pedra é preciosa para nós, ela é preciosa. Mas, para aqueles que não confiam, é a mesma pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. E também a pedra que faz as pessoas tropeçarem, e rocha sobre a qual cai. Eles tropeçam na palavra, desobedecem a ela, tá vendo? Como foi planejado. Vocês, porém, são um povo escolhido, sacerdócio do rei, nação do Rodshua e povo pertencente. Entende, amado? Então, ou seja, você está fazendo um sacerdote para ele, uma nação sacerdotal, em outras palavras, para ele. Entende? Nós somos sacerdotes, você é sacerdote de você mesmo, da sua casa, eu sou sacerdote da minha casa inteira, nós somos a morada no templo dele. Entende? Minha esposa é sacerdote dele, cada um responderá por o que tiver feito, entende, irmão? Pode ver, nós fomos gerados outra vez, não por uma semente perecível, mas por aquela que não pode perecer, né? Entende, amado? Então, o que a gente vê, irmão, que
que nós, depois de tudo, também é nós que vamos ter que responder pelos nossos próprios atos, né? Não. Eu acho que é por isso que nós temos que tá assim, ligado com o Isso é com ele, amado, é dele. Fixado é nele, é Augusto, é dele. Tá respeitando os seus mandamentos, né? Tentando fazer o verdadeiro amor ao próximo, que é o verdadeiro mandamento, né? E tá ligado a ele, porque se nós ligarmos no homem terreno aqui, nós naquela hora não vai ter desculpa, né? Não tem desculpa da galera, entendeu? Porque o próprio Shaul usa lá em Romanos lá que não vai ter desculpa, porque a criação, fala sobre a criação lá em Romanos. Depois a gente vai ler um pouco Romanos depois lá, só pra você entender o que eu estou falando. Entende, amado? Então você vê claramente assim, irmão, sabe? Não tem desculpa, cara. Não tem. Não tem desculpa, não. Ó, continuando aqui, ó. Aí, ó. Porque para louvar aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, anteriormente vocês não eram povo, mas agora são povo de alma. Antes vocês não haviam recebido a misericórdia, mas agora receberam. Queridos amigos, insisto em que vocês, como estrangeiros, estrangeiros de fora, não somos daqui, e residentes temporários, não cedam aos desejos de sua velha natureza, sempre em guerra contra vocês. Vivo, porém, de forma honrosa entre os pagãos. Ou seja, vamos usar pagão hoje para o mundo religioso que a gente vive. Entende? É a mesma coisa. Porque os pagãos da época aqui, na hora que foi colocado o pagão aqui, os povos cultuavam os ídolos. Entende? Então nós temos que viver de forma honrosa entre os religiosos. Ou seja, dar um bom testemunho da verdade. Ter pessoas de caráter, falar o que é correto, falar a verdade para o próximo. Falar que, olha, tiver a oportunidade de descer a lei mesmo. Falar, isso, ó, se você tiver esse Jesus, esse cristianismo, tá ferrado, meu filho, ó. Pula de sair desse barco aí que é furado, cara. Isso aí já foi pro vinagre, vai afundar isso aí com tudo. Ó, porque ainda que eles acusem de praticar o mal com o resultado da observação de suas boas ações, possam merecer o eterno dia da sua vida. Por causa do Eterno, submetos a toda autoridade humana, que é o imperador como autoridade suprema, que é governantes como enviados dele para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Aqui, amado, quando fala aqui para a gente honrar as autoridades, fala para a gente obedecer às leis, tá? Leis, né? Não ser fora da lei, em outras palavras, né? As leis boas e tal, né? Entende? De respeito, né? E tal. Que é nesse sentido, não tá dando, falando para respeitar homens no sentido espiritual, nada a ver com isso, tá? A gente viver melhor, digamos aqui, vamos dizer assim, né? Ó. Coisas físicas, tá, amado? Eu falo leis que eu digo aqui no nosso convívio, assim, né? Sociedade, assim, nesse sentido, tá? Tô falando um negócio do termo espiritual, tá? Ó. É que se nós não conseguirmos, irmão, obedecer as leis da terra, aí fica difícil. Então, você já começa a abolir alguma coisa. Então, eu sempre tento fazer alguma coisa assim, quando eu vejo as leis aqui terreno, a gente também tem que, porque ele próprio falou que nós tínhamos que obedecer as leis. O próprio Augusto falou isso. Tinha que obedecer os governantes, né? Já tem esses governantes. Nesse sentido, sabe? Ele banco na lei também ele vai também obedecer uma lei assim que vai pegar contra o Eterno. Aí não, ele pula fora. Aí vem aquela, né? Que você daria a vida pelo Criador, né? Se for preciso. Não, é nesse sentido, tá? Exatamente, é nesse sentido. Continua aqui. Porque aí, vamos supor assim, na estrada tá uma placa ali. Só pode andar até 90. Aí você tá 140. Entendeu? Então você vai abolindo ali. Não. Lá não pode estacionar o carro ali. Você vai lá e estaciona. Quer dizer, você está começando a sair fora das coisas do Criador. Porque ele falou assim, ó, seja obediente, respeita. Então, eu não estou entendendo como quer dizer. Nesse sentido, no caso, né? Porque, tipo assim, no caso, e a mesma coisa, assim, por exemplo, se for a placa de trânsito e tal, interessante, você citou uma coisa interessante aí. Veja bem, tem uma placa lá, por exemplo, assim, que, pô, é 90, né? A pessoa vai 160 por hora, de repente, a placa está te avisando ali, ó, se tu passar dessa velocidade aqui,
né? Tem um perigo de você bater lá, capotar, é uma curva fechada, enfim. Você vai se lascar, em outras palavras, né? E realmente acontece isso. As pessoas não respeitam, entende? Não tem um respeito por aquela... Porque ela está prezando pela tua segurança. Entende? Aquela lei ali, no caso. Ela está prezando pela tua segurança. Entende? É nesse sentido, tá? Mas tá, vamos continuando aqui, ó. A rodaial de alma no dia da sua vida. Por causa do Salvador, submeta a toda autoridade humana, que é o imperador como autoridade... imperador como autoridade suprema. Que é os governantes como enviado dele para punir os que praticam o mal, né? E honrar os que praticam o bem. Né? Tem que ter a lei policiais e tal, prende os bandidos e tal, né? Tudo isso aí, né? Entendeu? Tem que ter. Não imagina se aqui não tivesse lei, imagine, fosse. Aí era terrível, né? Mas tá. Ó. É da vontade do Eterno que pela prática do bem você silencia as conversas dos ignorantes e indivíduos tolos. Submetam-se como pessoas que são livres, mas não permitam que a sua liberdade sirva de desculpa para o mal. Em vez disso, submetam como escravos de algo. Sejam respeitosos para com todos. Mantenham honrável, que é amor, no caso, todos os irmãos. Temam e honre ao imperador. O que é imperador? Quem é imperador, amado? Qual imperador devemos honrar? Qual que é? E Augusto, amado. Ele é. Ele que vai governar tudo. Como já governa. Ele é o imperador, né? Porque antigamente o imperador era o cara que governava tudo, era o império, o imperador, entendeu? Que ele foi só uma sombra do verdadeiro imperador. Que aí é o Augusto. O príncipe, né? O príncipe da Chauleira, né? Daqui uns dias o pessoal vai ter um imperador terreno aí. Vai ter. Vai governar todas as nações, né? Isso, tá lá deitado lá, esperando lá o Belial lá. Tá lá esperando, tá lá no Vaticano lá. Tá lá do caixão lá. Tá lá esperando o Belial. Tá, vamos lá. Servos domésticos, né, no caso, pessoas que trabalham, né? Que é funcionário. Sujeitos a seus patrões, né? Demonstre todo o respeito, e não apenas aos que são bons, mas também aos severos. Porque é digno que alguém, por sua consciência paracuial, suporte a dor da punição imerecida, pois que crédito há em suportar o castigo merecido por ter feito algo errado. Mas, se você suporta a punição, mesmo tendo feito o que é correto, e olhará para isso com favor. De fato, para isso que vocês foram chamados, porque também o Mehushai sofreu a favor de vocês, deixando um exemplo para que siga os passos dele. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi encontrado em seus lábios. Quando insultado, não retalhava com ofensas. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava aos seus agressores aquele que julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo sob a estaca, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelha desgarrada, mas agora voltaram para o pastor que cuida de vocês. Do mesmo modo, mulheres. Você vê que coisa linda isso aqui, cara. Quando insultado, não retalhava, né, com ofensas. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava seus agressores àquele que julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo, sob a estaca, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor que cuida de vocês, ou seja, para Augusto. Ele cuida de nós, nós somos a sua noiva. Ele é nosso esposo. Qual é a função do esposo em casa? Vai cuidar da família? Vai cuidar da esposa, dos filhos? Não é isso? O homem não sai para trabalhar para conseguir o mantimento e tal, cuidar da família? Então, isso é uma sombra da criação, cara. A gente vê aí que ele é o verdadeiro pastor, irmão. Exato, ele é nosso esposo. Ele é o verdadeiro pastor. Ele que vai cuidar das ovelhas. Ele verdadeiramente ele cuida. Ele deu a vida, né? Na verdade ele não dá, né? Ele deu a vida, desceu lá de cima, veio aqui na terra para dar vida pelas ovelhas. Esse é o verdadeiro pastor. Justo. E esse é o que nós temos que seguir ele. Continuando aqui, do mesmo modo, mulheres, sujeitei cada um a seu esposo, a fim de que ele não obedeça a palavra, seja ganho por sua conduta, sem você dizer nada.
à medida que observa o seu comportamento respeitoso e puro. A beleza de vocês não deve consistir em coisas externas, como penteados extravagantes, joias de ouro, ou roupas. Em vez disso, deixe transparecer as características internas do seu coração, com a qualidade imperecível e um espírito gentil e sereno. Aos olhos de Al, isso tem grande valor. Era assim que as puras mulheres do passado, que depositavam sua confiança no Eterno, costumavam adornar-se em submissão, cada um a seu esposo, como Soroá. Obedecia a Abraham e honrou como seu esposo. Vocês são filhas delas, fizeram o que é certo.